Olá pessoal, sou Ricardo Siqueiro, direto de São Paulo. Análise da nossa economia, da nossa política, do nosso judiciário, do nosso Brasil como um todo. Taxa Selic, Banco Central, Brasil, a economia caminhando melhor. Deixe o seu like nesse vídeo aqui, curtam o canal, compartilhem, mostrem para as pessoas informação boa, de qualidade, sem manipulação, sem viés nenhum. O Banco Central se reuniu, o Copom, não o Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária ligado ao Banco Central, se reuniu essa semana e para discussão, como ocorre a cada 45 dias, sobre a taxa de juros, sobre a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Ela estava em 6,5% e o próprio mercado aí estava discutindo, conversando e falando com uma possível queda de 0,25 pontos, com alguns economistas falando com a queda de meio ponto percentual. O que aconteceu ontem com a divulgação da taxa é que ela caiu meio ponto percentual, ou seja, a taxa Selic caiu de 6 pontos percentuais, a taxa básica de juros, a Selic, caiu de 6,5 pontos percentuais para 6% ao ano. A menor taxa Selic que o Brasil já teve, é a menor taxa histórica do Brasil. Veja, com isso, o que já tem de ponto positivo para isso para o próprio mercado? A Caixa Econômica Federal, que já, como todos já entendiam que aconteceria a queda da taxa Selic, a Caixa Econômica Federal já havia baixado os seus juros de empréstimos e financiamentos. Após a divulgação da queda efetiva da taxa Selic de 6,5% para 6% ao ano, o Banco do Brasil e o Itaú também anunciaram a queda das suas taxas de juros nas suas linhas de financiamento. Então, a taxa de juros, a Selic, influencia diretamente na taxa de juros de todos os bancos. E veja, no relatório do Copom, ele solta a sua intenção para a próxima reunião, que é para daqui 45 dias, em torno aí do dia 15 de setembro, né, a próxima reunião do Copom, que ela ocorre a cada 45 dias, e a perspectiva também dos juros para essa próxima reunião. E o que levou ao Copom tomar a decisão, no caso, a queda dos juros. Veja, vamos primeiro falar das perspectivas para a próxima reunião. O Copom já declarou que a perspectiva para a próxima reunião é de uma nova queda da taxa Selic, é de uma nova redução da taxa de juros no Brasil. Ou seja, podemos ter a menor taxa histórica novamente da Selic para o Brasil. Os juros básicos do Brasil poderão cair novamente. E a perspectiva é de queda entre 0,25 e meio ponto percentual novamente para a próxima reunião. E agora, o que levou o Copom a essa queda da taxa Selic? Veja, o Copom soltou como alguns pontos referentes a essa análise do Brasil, pontos como a estabilidade e queda da taxa de juros do Brasil. E, para isso, também há reformas importantes que estão ocorrendo. Qual é a principal dessas reformas que o Copom cita? É a aprovação já em primeiro turno da reforma da Previdência. Como eu já falei em outros vídeos, a reforma da Previdência é importante para destravar o governo, para atrair mais investimentos e para fazer com que o governo tenha capital, tenha dinheiro para investimento em pontos importantes de estrutura do Brasil e não retirar dinheiro de investimento para pagamento do rombo da Previdência. Veja, isso já está influenciando até na queda da taxa de juros, da taxa básica de juros do Brasil, a Selic. Importante a gente citar o ambiente econômico que vem sendo criado. Aprovação já de primeiro turno da reforma da Previdência,
queda da inflação mensal no Brasil e agora a nova baixa da taxa Selic. Veja, essa taxa ela vinha desde agosto do ano passado mantida em 6% ao ano. Ela não tinha queda. E agora, com o governo mostrou a austeridade fiscal que quer trabalhar. O governo mostrou a preocupação com as contas. Veja, nos governos anteriores, governo Lula, governo Dilma, eles não tinham a mínima preocupação na austeridade das próprias contas. Os governos não tinham a mínima preocupação com taxa de juros. Eles falavam em manutenção de taxa de juros, em queda de taxa de juros, mas não tinha essa preocupação. Os governos anteriores não tinham preocupação em manter as suas próprias contas em patamares aceitáveis, em gastar o que se arrecadava. Então não se tinha como ter baixa de queda de juros. Pelo contrário, nós vimos nos governos anteriores aumentos de queda da taxa de juros, da taxa Selic. E agora a gente começa a ver essa taxa de juros, a taxa básica Selic, cair no Brasil, chegando a 6 pontos percentuais, uma queda que não ocorria desde agosto do ano passado. E mostrando pontos importantes influenciando essa queda, reformas estruturais que o novo governo vem trazendo, como a reforma da Previdência. Então, austeridade fiscal, responsabilidade com suas contas, reformas estruturais importantes do Brasil já começam a mostrar frutos, que são a queda da inflação e junto com essas reformas, a própria queda da inflação, a queda da taxa Selic no Brasil. Isso nos mostra e começa a remeter para uma estabilidade econômica do Brasil. E isso mostra para todos os investidores, sejam estrangeiros, sejam brasileiros, para todas as empresas que querem ou aumentar o seu investimento ou criar investimentos novos no Brasil, que o Brasil começa a ter uma linha verdadeira de economia e não uma mentira com o dinheiro usado sem responsabilidade. Tá ok, pessoal? A taxa Selic está aí, a queda da taxa Selic mostra a fluidez, a boa economia em que o Brasil está. Eu sou o Ricardo Siqueiro, de São Paulo, com análise da nossa economia, da nossa política, do nosso judiciário também, análise do nosso Brasil. Curtam esse vídeo, compartilhem, para que todos possam ter a informação do Brasil. Que Deus abençoe o brasileiro, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe e mantenha o nosso governo na linha certa, na linha reta do que precisa ser feito. Um abraço a todos, fiquem com Deus.